E hoje vamos falar sobre dois investimentos que podem trazer segurança para o seu patrimônio e ao mesmo tempo alta rentabilidade. São duas coisas que geralmente não combinam na mesma frase, mas são dois investimentos diferentes, onde cada um tem a sua função. E com certeza eles podem contribuir muito para a sua carteira. E vale lembrar que isso não é uma recomendação e sim uma sugestão de estudos de investimentos que podem fazer sentido para você. Sempre que se fala em investir parte do seu patrimônio em dólar, vem aquelas dúvidas na cabeça. Como fazer isso? Comprar dólar em espécie, guardar, esperar a cotação subir e vender? Seria isso proteger o seu patrimônio? Pode ser uma das opções. Mas, e se você, além de comprar dólar, pudesse investir esse dólar e ele te dar rendimentos em dólar? Nós estaríamos falando que você estaria fazendo um investimento onde você estaria exposto duas vezes. Ou seja, teria um rendimento duplo, tanto da cotação como da rentabilidade do investimento. Acredito que essa seria uma boa opção, né? E isso existe, e a gente está falando da renda fixa americana. Pois é, e isso existe e pode trazer para você um rendimento em dólar todos os meses a partir desse investimento. Estamos falando de títulos do Tesouro americano. Existem várias modalidades de títulos do Tesouro, muito conhecidas como T-bills e T-bonds, onde a gente tem os tesouros de curto prazo e os tesouros de longo prazo. Nessa estratégia em si, a gente está falando dos T-bills, que são os tesouros de curto prazo, que seria basicamente parecido com o Tesouro Selic aqui no Brasil. Ok, agora você já se interessou pelo T-bill, né? O T-bill ele segue a taxa básica de juros americana, que varia assim como a brasileira. Nesse momento, a taxa lá está em torno dos 5% ao ano. Lembrando, né, que todo investimento renderia 5% em dólar do seu investimento. Mas aí você se pergunta, beleza, vou comprar um título do Tesouro aí, né, de curto prazo. Só que se você for fazer isso por meio de uma corretora e quiser comprar diretamente os títulos do Tesouro, você vai encontrar algumas limitações. A principal delas é o mínimo de valor investido, que algumas corretoras chegam a cobrar de $1.000 até $5.000 para você fazer um único investimento num Tesouro americano. Mas é claro, existe uma solução para isso. E você vai poder fazer isso através de um ETF. O que é um ETF? É basicamente um fundo onde não existe um gestor, é um fundo passivo. Tá? Mas ele vai replicar exatamente o resultado que está dando nesse título do Tesouro. E esse ETF ele se chama BILL e vai te dar essa exposição ao dólar, né, seja a variação cambial, e ainda vai te entregar a rentabilidade média aí da taxa básica de juros americana. Aí eu sei que vem aquela pergunta, esse é o maior potencial que eu posso explorar da Bolsa Americana para receber em dólar? Obviamente que não, né, pessoal? Esse é um investimento básico, comum, como se fosse um CDB 100% aqui no Brasil. Então, ou como se fosse o Tesouro Selic. Então, essa é a entrada para os investimentos em dólar. Mas para você que está começando e buscando isso, pode ser uma boa porta de entrada. E isso vai fazer com que você coloque um pezinho aí em investimentos americanos e, quem sabe, se aprofundar nesse mercado e poder dolarizar ainda mais a sua carteira. E falamos de um investimento aqui super conservador, atrelado ao dólar, né, que vai te proteger da variação cambial e ainda te dar um determinado rendimento aí mensal, anual. Mas agora, qual é o investimento que vai poder literalmente colocar sua carteira em outro patamar? Lembrando, né, a gente sempre vai falar de risco-retorno. Acabamos de falar do BILL, que tem um risco baixíssimo, né, atrelado a um retorno baixo a médio. Agora a gente vai falar de um investimento que tem um alto retorno, mas também um alto risco, e você deve investir controladamente nele, sabendo o que está fazendo e não expor grandes partes do seu capital. E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que ir para esse lado onde muitas pessoas têm muito medo, que é o mercado de criptoativos. E aqui vai o mesmo ponto, se é a primeira vez que você está se expondo ao mercado cripto, nada melhor do que investir na criptomoeda mais conhecida e mais antiga do mercado. Sim, a gente está falando do Bitcoin, que já está tão consolidado que grandes empresas, grandes fundos do mundo todo e até governos já estão investindo e comprando bitcoins todos os dias para compor suas carteiras de investimento. E você que muitas vezes fica aí com medo, vai ser a última pessoa a comprar quando esse ativo já estiver valendo milhares de dólares. E calma aí que eu vou te dar todos os detalhes para te ajudar a perder esse medo de colocar o pezinho no mercado de criptoativos. Mas antes, se você é super novo nisso, nunca abriu conta em uma corretora de cripto, eu preciso dizer para você utilizar a Coinbase, que é uma parceira aqui do canal,
em uma corretora super segura, tem as suas ações listadas na Nasdaq, maior bolsa de tecnologia americana, e isso vai te dar uma segurança e praticidade para você comprar os seus primeiros bitcoins aí, os seus primeiros criptoativos. Então, se você não tem conta em nenhum lugar ou quer mudar, não está satisfeito com a corretora que você está utilizando, aqui embaixo você vai encontrar o link do Você Investidor. Abra sua conta que a experiência vai ser incrível. Voltando aqui para o nosso assunto, e ao contrário do que muitos pensam pelo Bitcoin ser digital, as pessoas acreditam que ele existe infinitamente, né? Que todo mundo pode ter Bitcoin. Mas na verdade não. O Bitcoin ele é limitado e imutável. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins e esse número que já está em circulação no mercado já passa dos 19 milhões e 500 mil. Então, logo logo não vai ter Bitcoin para todo mundo. Por isso, ele se torna um ativo super escasso ao longo do tempo e tende a se valorizar. E é claro que se você aproveitar os ciclos onde ele faz oscilações e depois assume grandes valorizações, grandes altas, isso vai beneficiar e muito você. E muitas pessoas pensam assim, como assim imutável, né? E como assim não vão criar mais? Não é só ir lá e alterar? Não, o Bitcoin ele foi criado com um protocolo para não ser alterado. Desde que ele foi criado lá em 2009, ele segue esse mesmo protocolo que não pode ser alterado. Tá? Então, ele está numa configuração chamada blockchain, onde não permite que você faça alterações para o futuro do criptoativo. Podem ser feitas melhorias, algumas adaptações, mas não pode ser alterado o código-fonte, por assim dizer, que é a criação de novos bitcoins, a limitação, mudar como a estrutura do criptoativo vai ser. Então, por isso ele é imutável. E por que não pode ser hackeado? O Bitcoin ele funciona em rede, então todo mundo que investiu em Bitcoin, tem uma parte em Bitcoin, faz parte desse ecossistema. E para conseguir mexer na rede do Bitcoin, para você ter uma ideia, teriam que hackear mais de 50% dos computadores que já fizeram algum tipo de transação com Bitcoin. Então precisa de um poder computacional muito grande para isso. Eu estou explicando aqui a grosso modo, só para que você possa entender de forma simples o que é preciso para hackear o Bitcoin. Então, precisa de muito poder computacional. Isso é praticamente impossível hoje hackear meio mundo para conseguir fazer isso. Mas o fato é que essa escassez o torna um ativo muito valioso. E a cada ciclo, o Bitcoin renova suas máximas. Então, se você tem buscado um ativo que possa dar aquele up na sua carteira, começar pelo Bitcoin também pode ser uma boa escolha. É claro que existem vários outros criptoativos hoje que podem performar muito melhor que o Bitcoin. Mas se você ainda não se expôs a esse mercado, não tem o mínimo, o Bitcoin que é o ativo mais confiável e mais seguro, que tem mais informações no mercado, talvez não valha a pena você se expor em outras coisas sem primeiro conhecer a parte do Bitcoin. Mas vale lembrar, tenha um gerenciamento de risco, coloque um percentual pequeno da sua carteira, mas isso com certeza vai ajudar você a ter uma boa valorização por conta do ciclo aonde a gente está. E é claro, como eu mencionei aqui, se você quer uma corretora intuitiva e confiável para você fazer esse primeiro investimento, não deixe de utilizar a Coinbase, tá? Uma das maiores corretoras do mundo, com uma variedade imensa de criptoativos para você investir desde Bitcoin até outras criptos alternativas se você desejar. Segurança, facilidade, que vão ajudar aí a proteger o seu patrimônio na hora de você fazer esse primeiro investimento. Então toque aqui embaixo no link e abra sua conta na Coinbase. E se esses dois investimentos fizeram sentido para você, já deixa logo o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessas duas opções. Por hoje é só e um grande abraço.